Muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É um grande prazer estar aqui com vocês num novo horário, né? É óbvio que esse horário não será todos os sábados às 5 da tarde que aqui estarei, mas respondendo ao convite graciosamente feito pela diretoria da rádio e pela Cleo, eu agradeço a oportunidade de estar falando num horário que normalmente não é o meu. Quem vos fala é Marcos Fernandes, eu sou veterinário, psicanalista e facilitador em constelações familiares. Eu tenho um programa chamado Saúde Animal, ele ocorre todas as quintas-feiras, das 6h30 às 7 da manhã, toda quinta, das 6h30 às 7 horas, há 19 anos no ar. Então, eu sou já prata da casa aqui da Rádio Vibe Mundial, e é uma alegria sempre voltar para fazer o programa, uma nova edição e tudo mais. Bom, o que eu gostaria de falar hoje é como é que nós podemos ter animais de estimação, né, que hoje a gente chama muito de animais de companhia, né? Aliás, por que a gente chama os animais cães e gatos especialmente, de animais de companhia? Porque eles são para nós companhia, não é verdade? O que eles mais fazem? Qual que é o maior benefício que eles nos trazem? Companhia. E essa companhia que eles nos trazem é algo curativo, terapêutico. Tanto é verdade que os animais, eles são considerados coterapeutas. Eles são terapeutas que nos ajudam a sair dos quadros ao qual nós nos encontramos, tanto de doenças físicas quanto de doenças psíquicas e tudo mais. Veja que a grande maioria dos hospitais aqui no Brasil permite a entrada dos cães, especialmente cães, né? Quando o seu tutor está internado numa condição que permite a visita de um animal. Por quê? Mesmo aqueles médicos mais céticos, eles reconhecem o benefício que os cães nos trazem. Então, os animais de companhia, eles têm esse nome porque eles nos fazem companhias. Bacana. Como é que é ter animais saudáveis? Como ter animais saudáveis? Esse é um assunto que eu gosto muito de falar, até porque eu até lancei um curso agora, que serão 4 encontros, todas as terças-feiras, das 9 ao meio-dia, inclusive começa agora, dia 30. O curso chama Tutor Terapeuta, não é bem um curso, são encontros, aonde a gente vai discutir, conversar sobre ter um animal saudável. Como é que é ter um animal saudável? É um animal que não precisa do médico veterinário, obviamente. Como é que é ser saudável? A gente não precisa ir no médico. Porque quando nós vamos ao médico, quando nós procuramos um profissional da área de saúde, normalmente porque a gente tem alguma questão que tem que ser olhada, né? Então, a gente, em primeiro lugar, tem animais saudáveis sendo saudáveis. Parece uma coisa meio ridícula, mas é verdade. É muito comum chegar no consultório o cliente que acabou de comprar um animal, de adquirir um animal, e fazer essa pergunta para a gente. Eles falam assim, doutor, com relação às vacinas, aí eu explico. Com relação à alimentação, aí eu explico. Aí eles perguntam assim, o que eu posso fazer mais para ter um animal saudável? E eu sempre respondo assim, sendo saudável. Porque se você for saudável, você vai transmitir para o animal saúde. Se você for saudável, saúde física, saúde psíquica, que seja, você vai fornecer na tua casa um bem-estar, aliás, não só para o animal, mas para todas as pessoas que se relacionam com você. Quando a pessoa está doente, quando a pessoa tem uma questão, tem um problema, normalmente ela está numa toxicidade, ela é uma pessoa tóxica. Por que ela está doente? Porque ela não se olhou, porque ela não se cuidou, porque ela esqueceu dela. É o tal do autoabandono, né? Então o indivíduo fica diabético muitas vezes porque não come direito, engorda, sedentário, de repente vem a doença.
Por que o indivíduo tem um problema ortopédico, locomotor? Porque é sedentário, não faz esporte, né, não sai da zona de conforto. Quando a pessoa está sempre se olhando, observem, não é que a pessoa não vai adoecer, porque se fosse assim, ninguém morria também, dessas pessoas que se cuidam. E não é verdade, essas pessoas também adoecem. Mas quando elas adoecem? E de que forma elas adoecem? Né? E de que forma elas buscam tratamento? Então, quando as pessoas elas estão numa energia bacana, quando elas se olham, quando elas se cuidam, elas tendem a transmitir isso. E quem está do lado percebe, ainda que esse quem está do lado seja um indivíduo de uma outra espécie. Então, pessoal, a grande dica para você ter um animal saudável, primeiro, é ser saudável. Segundo, nunca colocar o animal no lugar de ninguém. Especialmente, na maioria dos casos, a gente percebe que as pessoas colocam, especialmente os cães, no lugar de filho. Essa é a receita para o animal adoecer. Ah, mas por quê? Porque ele não é filho. Ah, mas é só uma brincadeira, a gente sabe que não é filho. Não, não é brincadeira. Você chamar um cachorro de filho não é brincadeira. Ninguém está brincando. Ele não é seu filho. Não, mas é só o jeito de falar. Não, não é o jeito de falar. Porque uma coisa é o que eu falo, a outra coisa é o que eu sinto. Como é que está o teu interior? Aonde você está colocando esse animal? E agora como uma postura inconsciente, não no consciente. No consciente é óbvio que você não tem como ter um filho que é um cachorro, né? Isso é o óbvio. Mas não é isso que a gente está falando. Eu estou falando do inconsciente. Inconscientemente, a gente coloca sim os animais no lugar de filho. E colocando no lugar de filho, fica muito pesado para as costas do animal, para o peso que ele carrega, porque a gente coloca um peso muito grande sobre ele. Para segurar as nossas carências, as nossas inseguranças, os nossos medos, as nossas ansiedades, as nossas decepções, as nossas desilusões, todas as nossas questões. Que, pessoal, diga-se de passagem, não são poucos, não são poucas. Nós temos muitas questões. O ser humano é extremamente complexo. E quando a gente tem um animal que coloca no lugar do filho, a gente está requisitando que ele tenha uma força que ele não tem. Mas não é porque ele é fraco, é porque ele não é gente. Ele tem a força de um gato, ele tem a força de um cão, não força de uma pessoa. Porque nós suportamos questões ligadas, inclusive, a questões intrínsecas da nossa espécie. E eles? Que têm um raciocínio, uma mentalidade, um emocional completamente diferente da gente. Eu não sei dizer em que nível é essa diferença, mas parece ser algo mais objetivo, mais simplificado, menos complexo, talvez. Nós somos muito complexos, não é? Não estou falando mal da gente, eu estou falando apenas que nós somos diferentes deles e que eles são diferentes da gente. E por isso mesmo, eles não podem suportar a carga de problemas que nós damos a ele. Aí a pessoa pode falar assim, mas que problema que eu dou para o cachorro? Todos. Quando você chama de filho, você coloca ele num lugar que não é dele. Se você coloca ele num lugar que não é dele, você tira ele de algum lugar. E que lugar que você tira ele? Dos pais dele, do sistema dele, do lugar de cachorro, do lugar de gato. E esse é um convite, é um início, é um abre portas para as doenças. O processo de humanização, pessoal, eu vejo que é um dos maiores erros que a nossa sociedade faz com os animais. E, obviamente, o mercado pet é muito responsável por isso. Porque, obviamente, num sistema capitalista, como faz parte a grande maioria dos países do mundo, a gente tem que vender. A gente tem que fazer dinheiro o tempo todo. Então cria-se um monte de bobagem que não serve para nada, além de prejudicar a saúde do animal. Tá? Então, reflitam nisso, que ainda que traga alguma estranheza, alguma refratariedade aí no raciocínio, vocês vão ver que com o tempo as coisas vão se encaixando, tá? Quem está ligando o rádio pela primeira vez, meu nome é Marcos Fernandes. Quem acabou de ligar o rádio, né? Meu nome é Marcos Fernandes, eu sou veterinário, homeopata, psicanalista.
facilitador em constelações familiares e constelação familiar veterinária. E meu programa é toda quinta-feira, 6h30 da matina. E hoje a rádio, né, gentilmente me convidou para que eu assumisse o horário das 17 horas aqui no sábado, na data de hoje apenas. Embora ela já me fez outros convites, acho que há 3 semanas atrás eu também estava nesse horário. Depois, um mês atrás, dessas 3 semanas eu também estava nesse horário. E eu tenho muita gratidão pela forma como a rádio, né, sempre muito respeitosa com os comunicadores, incentivando as boas ações, né? Então, muito bacana. Aliás, falando em incentivando boas ações, eu quero falar sobre a ONG Procães. A ONG Procães é uma ONG administrada, fundada, cuidada, aliás, muito bem cuidada pelo pessoal aqui da Rádio Vibe Mundial. E, obviamente, pessoal, essa questão da pandemia fez com que houvesse um aumento dos casos de abandonos de animais, pessoas que inadvertidamente, sem julgamento, né, abandonam seus animais nas ruas, nos logradouros públicos. Então, eu percebo que todas as ONGs, nesse momento, elas estão sofrendo muito, elas estão muito sobrecarregadas, né, porque todo momento de crise de um país, por exemplo, essas situações que já não são fáceis no dia a dia, elas se agravam e muito. Então, pessoal, eu faço um convite para você conhecer o site da Procães, que é www.procães.org.br. Esse site é muito bacana, inclusive eu estou aqui com ele aberto, e você encontra aqui vários contatos nas redes sociais, inclusive, para você acompanhar as doações que eles fazem, todo o trabalho que eles têm. Eles cuidam desses animais assim de uma forma impecável, amorosa, né? E eu convido você para conhecer esse site. Então, www.procães.org.br. O Instagram é @ONGProcães, sem acento, @ONGProcães. Ou só você colocar Procães no Google, você acaba encontrando o site, né? Então tem aqui como ajudar a ONG. É uma ONG. Primeiro, adoção. Adote um cachorro e leve amor para casa. Eu nunca vi uma frase mais verdadeira que essa. Você quer um companheiro? Tenha um animal, né? Não necessariamente um cachorro, né? A gente está aí nessa pandemia, fechado em casa, né? E eu moro com uma gatinha, a Belinha. Inclusive ela está aqui, não está olhando para mim, mas está do meu lado. E foi muito bacana perceber o quanto os animais são companheiros nesses momentos difíceis, inclusive, né? Porque agora não, as coisas estão meio que voltando a um novo normal, mas no início a gente não sabia bem o que estava acontecendo, né? Deu bastante medo, né? E a presença de um animal em contato com a gente nos acalma. Eu percebia isso muito nitidamente, né? Eu vivi na carne isso, né? Então, adoção, adote um cachorro e leve um animal para casa. Parceria com empresas. Então, se você tem uma empresa, você pode procurar a ONG Procães para fazer uma parceria. E tem uma outra coisa também que é doação e apadrinhamento. Isso é legal. Você pode doar dinheiro, você pode doar ração, você pode doar produtos, né? E você faz um apadrinhamento do animal. Você adota um animal, mas ele fica lá na ONG, e, obviamente, você se responsabiliza por custos ou parte dos custos que esse animal tem lá na ONG, né? Porque às vezes não dá mesmo. Eu, por exemplo, não teria condições de pegar um animal para colocar dentro de um apartamento, né, fechado, um cão que precisa sair, passear e ter contato com outros animais, etc., né? Trabalho muito, fico muito fora, não seria razoável ter um animal. Mas eu posso apadrinhar um animal lá na ONG e cuidar desse animal, né? Então lá, apadrinhe ou adote um cachorro. Tem no site um monte de fotos de animais. Conheça os nossos cães para adoção e apadrinhamento. Temos mais de 200 cachorros prontos para adoção, sendo todos eles vacinados e castrados, prontinhos para receber um novo lar.
Caso você não possa ajudar adotando, temos a opção do apadrinhamento. Nessa opção você poderá escolher um cachorro e apadrinhar com valor mensal. Esse valor será usado para ajudar a ONG a cuidar dele através de vacinas, comida, alimentação, eventuais medicamentos que ele necessite, alguma coisa assim. Pessoal, é muito bacana. As fotos dos animais são lindas, né? Muito bem feito. Os animais extremamente bem cuidados. Aqui mostram as instalações dos animais, né? Os animais eles vivem em grupos que são harmônicos, em canis, né? Fechados, obviamente, com solário, com uma área coberta, né, que os protege da chuva, do frio, etc. Né? Bem bacana. Tem muita foto aqui, é um lugar lindo. Então eu aconselho você a conhecer esse grande trabalho e, se possível, ajudar, pessoal. Os animais, eles estão aí e eles trazem tanta coisa boa pra gente, né? E eu acho que vale a pena a gente investir nos animais, inclusive com saúde, né? Acabei de falar aí como ter um animal saudável, né? De fato, o animal, ele para ser saudável, primeiro é o que eu disse, você tem que ser saudável e segundo, você tem que tratar ele como um cachorro. Você tem que tratar ele como um animal. E é interessante quando a gente fala isso, as pessoas se assustam um pouco e é natural. Eu entendo isso, porque o mundo hoje fala o contrário, né? É engraçado quando você fala, você tem que tratar o teu cachorro como cachorro. Parece que você está falando um absurdo. Como tratar ele como cachorro? Ele não é um cachorro, né? Ele é meu filho. Não, mas espera aí. Como ele não é um cachorro? Como ele é teu filho? Ele não é teu filho, ele é um cachorro. Então veja, parece papo de louco, né? Mas é isso, porque o mundo, o politicamente correto, o mercado pet, o capitalismo, todo enveredado em você, em convencer você a tratar o animal cada vez mais como um ser humano. Porque em ser humano a gente gasta. E o animal, ele não precisa de gastos. O animal, ele precisa de carinho. O animal, ele precisa de amor. O animal precisa de natureza. O animal precisa ter contato com outro animal. Não precisa... Eu tenho cliente que vai, por exemplo, nesses grandes pet shops aqui de São Paulo, que são tentadores, né? E teve uma cliente uma vez que falou para mim, eu acho que ela falou, eu acho que ela falou 400, não sei se era 400 ou 500 reais. Ela falou assim, Marcos, eu evito ir nesses pet shops, porque toda vez que eu vou, eu gasto pelo menos 400 reais, né? E isso ela já me falou há uns 6 anos atrás. Então, 400 reais hoje é um belo dinheiro. 400, 500 reais há 6, 7 anos atrás era muito dinheiro. Então veja, né? E aí eu perguntei assim para ela, mas nossa, você gasta tudo isso, mas o que você compra? Eu falei, não compro muito, não. É que as coisas não são baratas mesmo. Eu compro bichinho, agora lançou cerveja de cachorro, tem também petiscos variados, né? Ou seja, uma série de produtos que vão ali prejudicar o animal e não vão ficar nos 400, 500 reais que ela gastou. Esse animal vai se intoxicar com esses produtos. Eu tenho 29 anos de consultório, né? Eu cansei de ver cliente que comprou petisco novo para agradar o cachorro, comeu, passou mal. Cansei de ver, né? Isso era semanal, né? Para não dizer, não, diário não, que é um pouco de exagero, mas toda semana, tinha animais ali com problema de excesso de alimentação, de mudança brusca de alimentação, justamente por conta dessas questões aí, tá? Então, pessoal, ter um animal saudável é tratar o animal como animal, respeitando a sua anatomia, sua fisiologia, o seu metabolismo, né, o seu comportamento, tudo. Então, ter um animal saudável, é isso que eu vou ensinar no curso. Ter um animal saudável é você saber que ele é um cão, ou um gato, ou um pássaro, o que seja, ele tem uma biologia própria, ele tem uma anatomia própria, ele tem uma fisiologia própria, enfim.
ele é diferente de nós, tá? E, portanto, a gente deve incluir esse animal no nosso sistema familiar, não obrigando ele a se adaptar como nós, mas incluir ele como animal, tá? Então, isso é muito importante. São as 3 leis de Bert Hellinger: hierarquia, equilíbrio de troca e pertencimento, né? O pertencimento está ligado a isso que eu estou dizendo de inclusão, né? Inclusão como é, não como você gostaria que fosse, tá? É um cachorro, ele não vai, né, usar terno, não vai praticar esporte na academia, né? Ele é um cachorro. Ele vai precisar fazer tudo isso, socializar, sair, fazer exercício, considerando ele um animal. Então, pessoal, quem tiver interesse em conhecer esse curso que eu estou preparando com o maior carinho do mundo, porque para mim, hoje eu não olho mais para a doença, eu olho para a saúde. É óbvio que na nossa formação, lá na faculdade, você é treinado o tempo todo, condicionado para atuar na doença do animal. E tá tudo certo, não há nada de errado em relação a isso, né? Com o passar do tempo, a gente vai se voltando muito mais para a saúde do animal do que propriamente para um quadro ou outro de doença que ele está apresentando momentaneamente ou de forma crônica, tá? Então, qual que é a grande questão? O animal não adoecer. Como eu faço para o animal não adoecer? Comida legal? Ok. Imunização legal? Ok. Que mais? Passeios. Contato com outros animais. Não é meu filho, é um cachorro? Ótimo. Dá todas as condições de um animal normal? Sim. Perfeito. O teu animal não vai adoecer. Eu gosto muito dessas creches, né? Essas creches, elas são interessantes porque nelas o animal se reconecta ao seu sistema, né? Ele volta a ser um cachorro, né? O que ele acabou perdendo ao longo do tempo. Eu tive um caso agora há pouco tempo de um animal que faleceu, e quando ele faleceu a pessoa percebeu o quanto ela humanizava o animal, o quanto ela tratava o animal como gente. E isso contribuiu, obviamente, com o aparecimento do câncer. Haja visto que ela mesma falou assim para mim: olha, é muito pesado para esse animal, né, saber de todas as nossas questões. Eu jogo muita coisa em cima do animal, né? Depois a tutora, numa amplitude de consciência, ela foi chegando a essas conclusões de uma forma muito interessante, né? Então, nós veterinários sistêmicos não atuamos somente no animal, nós atuamos no sistema familiar. E isso é algo fantástico. Inclusive, eu te convido para fazer um curso de constelação familiar veterinária que eu tenho à noite. Faça uma mentoria, você que é veterinário ou terapeuta. Eu e a doutora Fernanda fazemos uma mentoria de quarta-feira. Nós orientamos com relação aos casos clínicos dos colegas, especialmente, né? E agora com o curso Tutor Terapeuta, começa terça-feira, 30/6, e vai ser um sucesso, né? Serão 4 encontros, todas as terças-feiras, das 9 ao meio-dia, e dentro de uma sala virtual, num aplicativo Zoom. O curso é muito acessível, muito tranquilo. Tá bom, pessoal? Então, um grande abraço a toda a diretoria da Rádio Vibe Mundial, um grande abraço a todos os ouvintes da rádio, a todos os ouvintes do programa Saúde Animal, que eu tô lá toda quinta-feira. Foi uma excelente experiência voltar aqui nesse dia e nesse horário que eu não estou acostumado. Um grande abraço para vocês e meu contato é 0 operadora 11 996390089. Até lá, até semana que vem. Tchau, tchau.